Reunir mais uma vez no nome de nosso Senhor Jesus Cristo para cultuá-lo como Ele merece. Nós estamos estudando no Evangelho de João e vocês podem então abrirem as suas Bíblias ao capítulo 8 e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 48, mas é compreender primeiramente que a Bíblia é um livro sobre a pessoa de Jesus Cristo e o plano dele de salvar seres humanos. Em particular, o livro então de João, onde estamos estudando atualmente, é um livro especificamente para revelar a divindade de Jesus Cristo. Em João capítulo 1, e versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É dizer com isto que Jesus veio do céu aqui a este mundo justamente para revelar a Deus. E ele então revela a Deus por meio daquilo que ele faz e daquilo que ele diz. E aqui no capítulo 8, onde estamos estudando no momento, ele está especialmente confrontando os judeus religiosos para convencê-los dos seus pecados, especialmente de dois pecados. Um é que são assassinos, pelo menos no coração, e sendo assassino no coração, diante de Deus tem pecado. E além disto, são mentirosos, e assim se mostram que não são filhos de Deus como eles pensam ser. Olhando aí no capítulo 8 e versículo 24, Jesus tem dito a eles: eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, mais uma vez, agora em João capítulo 8 e nos versículos 48 a 57, ele vai dizer claramente quem ele é. E veja então a reação deles. Então, enquanto eu leio, preste atenção quanto a quem é Jesus e, além de quem é Jesus, é a reação dos judeus ao ouvirem o que ele diz. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido,
Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos? E viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Senhor, esta é a tua poderosa palavra. Martelo que esmiuça a penha, fogo que derrete. Que o Senhor possa então usar a palavra para os devidos fins aqui nesta manhã. E nós rogamos isto no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, então, aqui no versículo 48, responderam-lhe os judeus. Se lembra quem são esses judeus? São os judeus que lá no versículo 30 tinha ditas estas coisas, muitos creram nele. Estes, então, com quem ele está falando, são aqueles crentes, como eu coloquei aí entre aspas, mas crentes só em termos de pensar que são salvos, porque, na verdade, nunca foram regenerados. A última coisa que Jesus tinha dito a eles, nós encontramos no versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então a última coisa que Jesus tem dito a estes homens é: vocês não são aquilo que vocês pensam ser, vocês pensam que são de Deus, pensam que são filhos dele, mas não são não. E eles concluem que este que está dizendo a eles, vocês pensam que são filhos de Deus, mas não são, ele diz, a conclusão deles é que por questionar que eles são filhos de Deus, significa que Jesus é um endemoniado. Será que é diferente do que isto hoje? Não é verdade que muitas vezes você confrontando alguém que pensa que é filho de Deus, quando você está evangelizando, questionando que ele seja um filho de Deus, não é que você é rejeitado por isso? Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. E quando pedimos pessoas a examinarem se a sua fé é real, como esse texto diz, muitas vezes somos rejeitados. Mas Jesus avisou muitas vezes sobre esse perigo. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus não está dizendo aqui que a salvação vem por meio de boas obras. Nunca foi e nunca será. Mas ele está dizendo uma coisa bem claramente: se você de fato é um salvo, a sua vida vai ser caracterizada
por obediência ao Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Chamando Jesus de Senhor, e além de chamá-lo de Senhor, falando de tantas coisas que fizeram, segundo eles, a favor de Jesus, ele vai dizer: eu nunca tive um relacionamento com vocês. Em outras palavras, estes homens, voltando a João 8:48, que são filhos de quem? Do diabo. Né? Mas pensam que são filhos de quem? Filhos de Deus. Estão dizendo de Jesus que ele é filho do diabo. Nota como o diabo engana pessoas a pensar que são filhos de Deus. Quantos não têm neste mundo, nesta condição, pensando que são filhos de Deus, não sendo? A resposta de Jesus, então, vem a partir do versículo 49 e até o 51. Ele primeiramente diz: eu não procuro... Desculpe. Ele primeiramente diz: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e a julgue. Quanto a buscar a sua própria glória, é isto que vem naturalmente ao ser humano, não é? Nós gostamos de falar daquilo que nós fizemos e procurando que as pessoas nos admirem com isto. Até num relatório que a gente dá sobre o que a gente já fez, é muito fácil com isto estar buscando, talvez sagazmente, a nossa própria glória. No capítulo 12, versículo 42 e 43, lá diz: muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, e que estava movimentando o seu coração, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós somos tão apegados às coisas dessa terra, não é verdade? A gente gosta de ser honrado pelas pessoas que a gente está vendo, em vez de nos preocupar em agradar aquele que nós não estamos vendo, mas nos vê. Jesus então continua dizendo: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Nota primeiramente, guardar a minha palavra. Nesse capítulo, nós temos visto que Jesus enfatiza muito a importância da sua palavra. No versículo 31, ele fez isto. Aqueles judeus que tinham crido nele, ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
No versículo 47, quem é de Deus, o quê? Ouve as palavras de Deus. Então, se você é de fato um crente em Jesus Cristo, você ama esse livro. A sua vida demonstra isso. Você já tem lido a Bíblia toda? Claro que alguns aqui são pequenos e talvez não tiveram oportunidade para isto, mas especialmente para quem professa a fé em Cristo há muito tempo, como é que nós vamos dizer que nós amamos a Deus se a gente não dá atenção a Ele? Quando eu comecei a mostrar interesse na Eliana, uma das coisas foi escrever carta para ela. Naquele tempo era muito, muito caro tentar uma ligação telefônica daqui para os Estados Unidos. Então, quase nunca a gente fazia isso, porque a condição financeira não dava para isso. Mas carta, sim. E eu não li as cartas dela só uma vez, não. E como é que a gente faz com a palavra do Senhor? Realmente damos a atenção que ela merece, mas vamos observar o restante da frase. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Você poderia dizer isso aí para qualquer pessoa aí? Olha, se você guardar, se você obedecer a minha palavra, eternamente você não morre. Você poderia dizer isso? Mas Jesus está dizendo, você entende a implicação do que ele está dizendo? Ou Jesus é mentiroso, ou ele está dizendo a verdade. E, aliás, ele não disse isso só esta vez aqui, em João capítulo 11, um pouco mais à frente, na ocasião quando ele ressuscitou a Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, no caso ele está falando aí fisicamente, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se lembra aí a importância, e eu tenho enfatizado isso muito, porque é tão importante que vocês gravem isso nas suas mentes, porque muito do que é considerado contradição na Bíblia é uma questão de não observar o sentido daquela palavra naquele contexto. No momento, Jesus diz aí, ainda que morra, viverá, acerca daquele que crê. E depois, quem crê em mim não morrerá eternamente. Ele está se contradizendo? Não. Na primeira, ainda que morra fisicamente. E quando diz ainda que morra, aqui na última parte do 25, ele está falando espiritualmente falando. A morte é uma separação. A morte física, então, é uma separação entre o corpo e a nossa alma, o nosso espírito, o nosso homem interior. Ao passo que a morte eterna é uma separação também, mas é uma separação entre o homem e Deus eternamente, no lago de fogo. Então,
o que é que Jesus está dizendo sobre si mesmo quando ele diz: quem crê nas minhas palavras não vai morrer eternamente? Ele está dizendo: eu sou o dono da vida. Eu sou aquele que lhes deu vida. Diferente do diabo, que em Gênesis 3 e 4, ele prometeu para a nossa mãe: se você comer do fruto proibido, você é certo que não vai morrer. Ele prometeu, mentiu e não pôde entregar o que havia prometido. Jesus, por outro lado, promete, e por ser Deus, ele pode entregar o que ele promete. Só que, agora, no versículo 52, nós vemos mais uma vez a reação dos judeus, 52 e 53. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Já tinham dito isso no versículo 48, né? Agora eles dizem: nós estamos mais certos ainda do que estávamos antes. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não proverá a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Entenda a importância desta pergunta. Eles estão entendendo o que Jesus está dizendo? Estão nesse sentido de entender que ele está dizendo que é Deus. E quando perguntam: Jesus, você é maior do que Abraão e os profetas? A resposta é: absolutamente. Ele é. E, aliás, muito mais do que imaginamos. Ele é o Criador de todos estes homens. Só Deus pode dizer: se alguém guardar a minha palavra, não morrerá eternamente. Nos 4.000 anos de história história humana, que tinha passado desde Adão até Cristo, nunca houve alguém, nenhum ser humano, que pudesse dizer aquilo que Jesus acabou de dizer, e pelo menos isso é verdade. Desculpe, a pergunta deles então é: quem é este homem? Tenta se colocar no lugar deles. Nunca existiu um homem assim. E esse homem está dizendo: quem guarda a minha palavra nunca vai morrer. E Jesus, o que ele vai fazer com isso? Ele vai dizer: não, vocês estão me entendendo errado, eu não sou Deus, não. É isso que vai acontecer? Respondeu Jesus, versículo 54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Em Provérbios 27, versículo 2, diz: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Muitas vezes neste mundo o ser humano gosta de se gabar de ter feito até o que não fez, não é?
vendo tanto outdoors aí, propaganda do governo, dizendo nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, eu fico questionando quanto disso aí não é mentira. A gente sabe que entre os filhos do diabo vivem a fazer o que o seu pai é mestre em fazer, é mentira. Quanto a esse versículo em Provérbios 27:2, eu já chamei a atenção de um homem que na época era reconhecido como sendo pastor e muito louvado por ser um pastor. E eu chamei a atenção dele, que ele amava muito se gloriar no que tinha feito. E eu usei esse versículo chamando a atenção dele de que o louvor que vale mesmo não é a gente louvando a si mesmo pelo que fez. E depois foi descoberto que ele era ladrão, que não pagava as contas. Ele ia para o comércio fazer compras e não pagava. E além disso também adúltero. Ele não somente traiu a esposa, mas deixou ela e acho que deixou a segunda e passou para outra. Aí já faz muitos anos, perdi a conta. Mas uma vida, na verdade, podre, mas vivia a se gabar, procurando a sua própria glória. Em Provérbios 25, versículo 27, a palavra do Senhor diz: comer muito mel não é bom. Eu gosto de mel, mas é um pouquinho, não é muito não. E aí continua o provérbio dizendo assim: procurar a própria honra não é honra. E Jesus diz aqui, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Jesus, então, é muito claro aqui nas suas palavras. Ele afirma que é filho de Deus. E isto num sentido que não é simplesmente verdade de qualquer uma das outras criaturas humanas. Ele diz: meu Pai. Deixa eu pegar um pouco mais do versículo. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Ele diz: o meu Pai é aquele que vocês chamam de seu Deus. Ele está falando aqui num sentido em que nenhuma criatura humana pode falar. O Deus Pai é para Cristo não a mesma coisa que é o nosso relacionamento. Nós somos filhos por adoção. Né? Nós estudamos isso lá em Efésios capítulo 1, não foi? Nós somos filhos por adoção. Jesus não foi por adoção, não. É da mesma natureza do Pai. E ele está com isto tratando de responder a pergunta que terminaram fazendo no versículo 53. Quem, pois, te fazes ser? Quem é você? Ele está dizendo: meu Pai é Deus.
Entretanto, vós não o tendes conhecido, ou mesmo que mesmo que vocês dizem que Deus é o seu Pai, ele diz, vocês não conhecem Ele, não. Deveriam conhecê-lo. Né? Nós estamos decorando lá na oração de Jesus, em João 17. Já decoramos o versículo 3, aliás, diga aí comigo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uma das descrições bíblicas da vida eterna é a questão de conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. E, aliás, em termos da palavra grega aí, não é um mero conhecimento de fatos, envolve um relacionamento. Eu não posso dizer, e eu creio que nenhum de vocês aqui pode dizer, eu conheço o presidente Bolsonaro. Nós já ouvimos, eu creio que todos nós já ouvimos fala dele, né? Talvez várias vezes. Mas ter intimidade com ele nós não temos. Né? Se eu posso fazer uma pequena comparação, é bem diferente e o meu conhecimento da dona Eliana, minha esposa. Né? E quando Jesus fala aqui na sua oração que ter a vida eterna é conhecer a Deus e o seu Filho Jesus, é no sentido, não no sentido que nós conhecemos o presidente, mas é no sentido que eu conheço a minha esposa, intimidade. Unidos os dois, sendo um, porque Deus nos fez assim. Então, eles não conhecendo a Deus, eles não têm vida eterna. Eles não são filhos de Deus. Ele então continua dizendo, no versículo 55, se eu disser que não o conheço, serei como vós, o quê? Mentirosos. E mais uma vez, Jesus está confrontando estes crentes com o seu pecado. Se antes ele os acusou de serem homicidas, né, porque queriam matá-lo, isto foi no versículo 40, mas agora vós procurais matar-me. Agora ele os confronta quanto à mentira. Ele diz, se eu disser que não conheço a Deus, eu vou ser mentiroso como vocês são. Em João capítulo 7, no capítulo anterior, Jesus especificamente falando com seus irmãos na carne, ele diz, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque... Por que o mundo odiou a Jesus? Ele diz, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. É este confronto ao pecado que leva eles a quererem matar Jesus. Então ele os confronta quanto a o ódio e o homicídio que está nos seus corações, agora confronta-os com a questão de serem mentirosos.
Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. É bem interessante, e não sei se vocês observaram isto, mas ele chama aqui Abraão de quê? Vosso pai. Ao passo que antes um pouco, ele tinha dito, no que nós vimos na semana passada, se sois filhos de Abraão, ele diz, então faça como ele fez. Isto no versículo 39. De novo, é importante compreender aqui que uma vez ele está falando de filhos de Abraão fisicamente, aqui, nesse caso, Abraão, vosso pai, Abraão é pai deles em que sentido? Fisicamente. Eles são descendentes de sangue dele. Quando ele diz, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, lá ele está falando de descendentes quanto a crer no Senhor. E isto eles não eram. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. E cada vez está provocando eles mais, deixando cada vez mais claro. A pergunta deles, então, aqui é: você não tem nem 50 anos de idade. Na verdade, ele tinha cerca de 33. Não sei se a aparência física dele tinha sido muito gasto no seu tempo aqui. Já tinha aparência de um pouco mais velho do que ele realmente tinha. Talvez este fosse o caso. Mas, de qualquer maneira, você não tem 50 anos. E você diz que viu Abraão? Abraão viveu 2000 anos atrás. É por isso que a questão da linha do tempo que a gente tem lá dentro, perto da nossa mesa, é importante que a gente compreenda o significado da coisa, mesmo aqui quanto a tempo. Abraão viveu 2000 anos atrás. Você nasceu aqui há pouco tempo, não tem 50 anos. Como é que você diz que viu Abraão? E Jesus agora vai dizer, não, vocês entenderam errado. Não estou dizendo isso, não. Olha o que Jesus diz. Em verdade vos digo, e querendo enfatizar o que eu estou dizendo a vocês, é a absoluta verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. E como nós temos visto Jesus usar essas palavras já anteriormente, isto no versículo 24, como também 28, na minha Bíblia isto está circulado em caneta para chamar a atenção. Você diz, eu sou? Você não diz eu sou sem completar isto com outras palavras, como eu sou marido da Eliana, eu sou filho do seu Keno e dona Lorena, eu sou homem. A gente sempre tem que completar com alguma coisa, e Jesus não completa. É uma absoluta afirmação dele cada vez, eu sou Deus. E por isso, ele diz, antes que Abraão existisse 2000 anos atrás, ele nem diz eu era.
Ele simplesmente diz, eu sou, porque Deus é imutável. Ele não muda, nunca foi diferente e nunca será. É de suma importância que o ser humano creia que Jesus é Deus. Sem crer nesse fato, o homem morre nos seus pecados. Foi isto que Jesus disse no versículo 24 aqui. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, crer na divindade de Jesus é absolutamente necessário para a salvação. Tem seitas aí que não creem na divindade de Cristo e nós devíamos estar confrontando-os com o fato de que eles precisam compreender que, sem crer na divindade de Cristo, vão perecer nos seus pecados. Que ele estava lá no princípio. Fala que ele é mais do que um mero homem de 33 anos. Por ser Deus, ele é eterno e pode afirmar, eu sou. E finalizando, então, no versículo 58, então pegaram em pedras para atirarem nele. Porque estão prontos a apedrejá-lo e matá-lo? Por quê? Porque ele tem afirmado que é Deus. Eles entenderam ele direito em termos de entender que ele estava dizendo que era Deus? Sim. Entenderam. Mas como nós temos dito, não entendendo por meio do Velho Testamento a Trindade, diante de tudo o que ele dizia, e mesmo o que ele fazia, sem o Espírito Santo operar neles a regeneração, eles não podiam enxergar em termos de compreender que ele é Deus. Seria correto eles pegarem pedras e apedrejá-lo se ele fosse meramente um homem. A blasfêmia. Eles assim, pegando em pedras para atirar nele, confirmam aquilo que antes ele tinha dito, no versículo 40, desculpe. Mas agora procurais matar-me. E até aquele momento, tinha tido alguma ação deles em termos de matá-lo? Não. Mas Jesus, porque é Deus, conhecia o coração já sabia aquilo que tinham intenção de fazer, e agora mostram nas suas ações a prova de que ele estava certo. Um dia vão tirar a vida dele, mas não é agora. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Mas até nisto, precisamos compreender uma coisa importante quanto a quem é Jesus. Quando ele morrer, ele vai morrer porque foi vítima de um poder maior do que o dele? Não. Absolutamente não. Ele afirmou, ninguém tira a minha vida. Amém. Você pode dizer isso? Não.
Você corre com medo, não é? Que alguém venha com essa ameaça. Mas Jesus afirmou: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Ele iria morrer na mão dessas pessoas, mas sendo Deus, só vai morrer quando for o tempo certo. Tem que ser na Páscoa, o tempo que o Pai planejou para ele. Aí, em conclusão, eu pergunto: você pode dizer hoje, ele morreu pelos meus pecados? Você confessa a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Não demore para fazer essa confissão. Você não sabe se outro dia você terá outra oportunidade. É tão importante. E, na verdade, isso nos leva bem direto à ceia. Porque, na verdade, o que nós comemoramos na ceia é a morte de Cristo. Ele disse: fazer isso em memória de mim. E ele disse tão claramente aqui: se você não crê que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Ele com isso está dizendo que o perdão do seu pecado depende de mim. Depende de mim no sentido daquilo que ele faria, morrendo na cruz do Calvário, para pagar pelo nosso pecado. Então, eu vou pedir aqui o Silvano e o Diego a vir nos ajudar na distribuição da ceia, por favor. Vocês podem... Oh, ele saiu? Ok. Então, Fabiano, venha nos ajudar, por favor, tá? O Vinícius está ocupado aí, cuidando da filha, mas ele então pediu o Fabiano aqui para nos ajudar na distribuição da ceia. Vamos baixar as cabeças. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos examinar, nosso coração. Examine para ver se você realmente está na fé. Como a Bíblia diz que nós devemos fazer. Ele tem mesmo transformado o seu coração. Você é uma nova criatura em Cristo. Muito obrigado, Senhor, por este texto da Tua Palavra. Nenhum ser humano podia afirmar as palavras que o Senhor afirmou aqui. Se não fosse além de homem, também Deus. A ofensa do nosso pecado é contra Deus. Como Davi disse: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ó Pai, sendo assim, só o Senhor é quem pode perdoar os nossos pecados. Estes nos deixaram endividados contra o Senhor, e nós rogamos
ou te louvamos por o Senhor ter pagado essa dívida a nosso favor. E em obediência ao Senhor, então, neste momento, nós comemoramos a morte e ressurreição de nosso Senhor. Aquele que, no devido tempo, 6 meses mais tarde, depois de ter acontecido este evento, de fato, entregou a sua vida para nos salvar. Nós te suplicamos estas coisas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.